pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Patrícia, sou mãe do Gustavo e mãe da Lia. E no vídeo de hoje eu vim dar continuidade, na verdade, ao vídeo anterior, que foi a minha descoberta, né? A descoberta do meu diagnóstico de TDAH. Sim, para quem viu o outro vídeo sabe, eu estou dentro do espectro. E o meu diagnóstico foi um diagnóstico de TAG e um diagnóstico de TDAH, né? Eu tenho TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, que hoje em dia é muito comum, né? A população aí praticamente vive ansiosa, né? Só que a minha já é generalizada. Por causa do TAG, eu acabei descobrindo que eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu recebi 2 diagnósticos. Comentei um pouco sobre o vídeo anterior, mas eu disse que eu iria explicar ao decorrer dos vídeos, né? Porque o conteúdo é longo e, enfim, é muita coisa pra gente acabar conversando, certo? Mas antes de mais nada, gente, eu quero pedir que vocês não se Como é que eu posso dizer? Que vocês não se autoavaliem, sabe? Que se vocês se identificarem com algumas das características que eu tô passando aqui, ou com muitas, vocês procurem uma pessoa especialista para estar ajudando vocês nesse diagnóstico. A gente sabe, né? A gente que tem criança especial, né? Para quem ainda não sabe, é novo aqui, o Gustavo tem autismo. E em cima do diagnóstico do Gustavo, eu comecei a aprender e a estudar muito sobre o autismo. E então acabei, digamos que percebendo algumas coisas no meu próprio comportamento, na minha rotina, que eu achava incomum. Comecei a fazer aquelas retrospectivas, sabe? Desde quando eu era criança, que eu me lembro da minha infância, da minha fase de adolescência, como eu me sentia, como eu era na escola, enfim. Tudo isso com a ajuda da doutora Gabriela Giordani, que é a neuropediatra do Gustavo. E a minha psiquiatra, que foi que me fechou o meu diagnóstico, que foi a doutora Iane, tá? Então eu vou pedir que vocês procurem o médico, não se avaliem, digamos assim, ou se autorrotulem, né? Não ponham rótulos em si mesmo sem antes procurar um especialista. E eu fiz uma colinha, claro, porque é muita informação, senão eu não ia conseguir passar tudo pra vocês que eu tenho pra passar. Então eu vou falar basicamente os sinais que hoje, assim, eu lembro, e que foi o que eu passei no dia da minha consulta pra doutora Iane, né? Que os sinais que eu mais reparei em mim, assim, que eu tenho e que fizeram fechar esse laudo, então, de TDAH e de TAG, tá? Alta capacidade intelectual. Vamos começar pela parte boa, né, gente? Alta capacidade intelectual, tá? Eu sempre fui acima da média. Ai, Patrícia, tu tá se achando. Não, gente, não tô me achando. Realmente é verdade, tá? Quem aqui do canal é da família, inscrito, pelo amor de Deus, gente, me defendam aqui, senão o pessoal vai achar que eu tô me achando, né? Mas é verdade. Sempre tive uma capacidade intelectual acima da média, tá? Sempre. Na escola, na adolescência, no trabalho, sempre me destaquei por ser inteligente, tá? Sempre. Na fase da escola, tá? Eu vou contar um relato, assim, bem rapidinho pra vocês. Na infância, que eu até anotei aqui, eu tinha muita dificuldade em levar caderno pra sala de aula, tá? Desde bem pequena, assim, né? Eu lembro que primeira, segunda, terceira série eu ainda copiava, mas das séries acima já não mais. Eu tinha dificuldades, tá? De levar o caderno pra sala de aula. Eu não copiava a matéria. Porque eu não gostava de copiar matéria e eu não precisava copiar matéria pra aprender. Eu era aquele tipo de criança que eu olhava pro quadro, a professora falava e eu entendia, chegava no dia da prova eu tinha. Então as minhas notas sempre foram altíssimas, sempre bem acima da média, porque eu prestava atenção. Eu não era uma pessoa organizada. Quem tem TDAH tem dificuldade em se organizar. Então eu não tinha uma, digamos assim, uma rotina organizada na escola, mas a minha capacidade intelectual sempre foi acima da média. Depois comecei a trabalhar também a mesma coisa, sempre foi muito acima da média, sempre me destaquei nos empregos aonde eu trabalhei justamente por causa disso aí, tá? Gurias, antes de falar os outros sintomas, os outros sinais de TDAH, eu quero deixar um recadinho bem importante pra vocês. Gurias, um amigo meu, advogado, abriu um canal. Esse canal dele é um canal de podcast chamado Pod Freitas. Eu vou deixar aqui, tá, o link do canal e também vai conter lá na descrição dos meus vídeos, todos os meus vídeos,
vai ter a descrição do canal deles, então é só vocês clicarem e ir lá olhar o conteúdo. É um conteúdo maravilhoso, um conteúdo informativo. Ele tá fazendo um trabalho magnífico de levar informação, né, para as famílias, principalmente as famílias carentes que não têm essa informação, que não sabem que tem direito ao BPC LOAS, que é o auxílio para criança autista, auxílio maternidade, aposentadoria, auxílio doença, enfim, eles fazem todos esses trabalhos, ele faz todo esse trabalho, né, de passar, juntar informação e passar essa informação para vocês através do podcast. Eu achei maravilhoso, é um conteúdo magnífico que vai ajudar muitas famílias, muitas mães, né, muitas pessoas que chegam até mim querendo esse benefício, que é o auxílio doença, enfim, vão lá, confiram o canal dele, porque o conteúdo dele realmente é top. Ele é um amigão que tem me ajudado muito. E algumas das informações que eu trago para vocês foi ele mesmo que me repassou. Então, assim, ele tem muita credibilidade. Eu confio muito no trabalho dele. E eu tenho certeza que vocês vão amar o canal deles. Então, gurias, é Pô de Freitas, tá? Voltando ao assunto, gurias. Quais eram os sinais, então? Vamos falar agora da parte ruim. Eu falei já da capacidade intelectual, que era acima do normal, né? Vamos pra parte ruim, assim. Ruim, mas não tão ruim, tá? Do TDAH. Desde a infância eu senti uma tristeza muito profunda, tá? Lembro que quando eu era criança eu senti uma tristeza, e uma tristeza vinha assim do nada no meu dia a dia, era algo muito incomum. Eu me sentia diferente, tá? Sempre me senti diferente. Não é que eu era diferente na questão de brincar, nada. Eu brincava com as crianças, tudo normal, mas eu me sentia diferente, eu não sei porquê. Era uma coisa que eu sentia que eu era diferente. Não me perguntem o porquê, hoje eu sei, mas antigamente eu não sabia. Então eu sentia essa coisa de saber que eu era diferente, tá? Eu tinha dificuldade em fazer amizades, tá? Geralmente as minhas amigas eram as minhas vizinhas ali, que tem uma delas que é a Lourdes. Por favor, Lourdes, se manifeste aqui nos comentários, que foi a minha amiga desde a infância e a minha amiga até hoje, tá? Mas eu tenho dificuldade de manter amizades, assim. As pouquíssimas que eu tenho perto de mim, a minha amiga Lia também, são amigas muito verdadeiras e pessoas que eu levo a vida inteira junto comigo. Mas sempre tive dificuldade de manter amizades. Geralmente as minhas amigas eram as minhas primas e a Lourdes, que era a minha vizinha. Deu, não tinha mais amizades. Outra coisa, eu lembro que eu ficava muito irritada, assim, sabe? Muito irritada do nada, assim. Me dava uns picos de estresse e irritação do nada. Isso era uma outra coisa. Eu tinha um sono muito agitado, tá? Eu passava a noite inteira com medo, não sei nem do que na época. Eu lembro que eu tinha medo de tudo. E no outro dia eu sentia muito sono. Então eu dormia muito mal à noite. Eu lembro que eu tinha dificuldade de manter a concentração em assuntos que não me interessavam, tá? Até na escola. Eu adorava português, matemática e história. Tirando essas matérias, eu tinha dificuldade de me concentrar porque eu não gostava das matérias, tá? Eu tinha também ansiedade generalizada, que eu já falei sobre o TAG, né? Hoje eu entendo o que é a ansiedade, antigamente eu não sabia. Eu tenho dificuldade em manter rotina, tá? Eu não consigo manter rotina. Eu tenho mania de procrastinar coisas importantes. Por exemplo, eu tenho que ir ali no cartório resolver tal coisa. Tá, mas eu tenho data até o dia 31, eu vou enrolando. Daí, dia 31, no dia máximo, eu vou lá e resolvo, sabe? Eu fico procrastinando as coisas. É uma coisa que eu tô trabalhando em mim interna há muito tempo já. Outra coisa, eu tenho dificuldade em fazer as coisas no horário. Cumprir com o horário. Eu tenho mania de chegar tudo atrasada. Tudo que eu vou fazer, eu chego atrasada. E isso me incomoda muito ser assim, mas às vezes eu tenho mania até de esquecer dos compromissos que eu tenho. Então hoje em dia eu trabalho muito com agenda e trabalho com isso aqui, que é até uma dica que eu vou dar pra vocês, ó, o planner. Anoto tudo aqui, até se eu tenho que passar o aspirador na casa, eu anoto aqui pra não esquecer, tá? Alguns barulhos me irritam, tá? Eu tenho essa sensibilidade, principalmente choro de criança, grito de criança, sabe? Ou que fique falando no meu ouvido, odeio, tá? Não sou mulher que discute relacionamento, porque eu tenho pavor dessas coisas, então antes eu me considerava mais o homem da relação, porque eu pensava assim, eu não gosto, né, de estar discutindo relação, de estar discutindo, de estar de ciúminho, essas coisas, assim, nunca tive paciência pra isso, tá? Hoje eu entendo que é mais em função do diagnóstico mesmo, porque eu não tenho paciência pra muita coisa, não é só pra isso, tá? Eu tenho ressaca, aquela ressaca, sabe, que tu sente de quando tu vai num lugar, tem muito estímulo, tu volta pra casa, eu me sinto desgastada, no outro dia eu tô exausta, tá? Eu tenho dificuldade de terminar projetos que eu começo. Eu só consigo terminar o que é muito importante pra mim, o que eu quero muito. Se é outro tipo de coisa, eu tenho dificuldade em terminar.
e isso é uma coisa que me incomoda bastante em mim e já tô trabalhando também. Escuto a minha voz conversando comigo ao tempo todo. É como se a minha voz, eu mesma conversasse comigo, só que só dentro da minha cabeça. Depois que eu comecei a tomar Ritalina, essas vozes, elas foram embora e eu sinto uma sensação de alívio, tá? É como se eu conversasse, escutasse voz o tempo todo na minha cabeça, alguém falando no meu ouvido. É mais ou menos isso. Teve uma época, antes do diagnóstico, que eu achei que era goiaba louca, né? Tá, voltando ao assunto. Quando eu tô muito cansada, eu fico muda e tenho mania de olhar pro nada. Tipo assim, às vezes eu simplesmente fico olhando pro nada, pensando em tudo por um tempão. O Cleiton tem mania, às vezes, de o que tu tá olhando? Tá acontecendo alguma coisa, sabe? De ele me trazer de volta, assim, que é como se eu ficasse num mundinho meu ali por um tempão. Eu tenho dificuldade de manter foco para ler livros, eu só leio livros de finança e relacionado a desenvolvimento pessoal, sobre autismo, essas coisas assim, outras coisas eu tenho dificuldade de ler. Eu tenho dificuldade de relacionamento, tá? Sempre fui uma pessoa que teve muita dificuldade em manter relacionamentos, tá? Amorosos, relacionamentos. Por quê? Porque eu não consigo gostar das pessoas. Ah, Patrícia, como assim? Tá, nunca fui uma pessoa que, me apaixono por um, me apaixono por outro, nunca fui. Sempre fui uma pessoa muito fria. E sempre tive falta de empatia pelo sentimento de outra pessoa por mim. Por exemplo, uma pessoa se apaixona por mim. Eu não gosto dela, eu não tô nem aí pra ela, e não escondo isso. Eu sempre tive essa dificuldade enorme, tá? Acabava tratando pretendentes, pessoas que gostavam de mim mal, porque eu não sentia essa mesma coisa e eu não tinha empatia nenhuma pelo sentimento daquela outra pessoa. Até hoje que eu gostei, assim, foi de um namorado, que foi meu primeiro namorado, que se fosse hoje eu jamais teria gostado dele, porque ele tá horrível, gente. Eu não sei nem onde é que eu tava com a cabeça, tá? Mas isso é só um detalhe. E outra coisa, e depois gostei do Cleito, assim, me apaixonei pelo Cleito, né? Mas fora isso, nunca fui. As outras pessoas que passaram na minha vida foram só pessoas e não tiveram, sei lá, não significaram nada pra mim, tá? Outra coisa, deixa eu ver. Às vezes eu tenho sintomas depressivos, mas isso é porque eu não tinha o diagnóstico, não fazia o tratamento, então agora eu já não tenho mais. E eu não tenho medo de nada, tá? As pessoas digam, tu não tem medo de fazer tal coisa e de botar cara, tu tem coragem de fazer tudo e tal, ou, tipo assim, se me perguntar, tem medo de morrer? Não, não tenho medo de morrer, porque eu não acredito na morte, tá? Eu acredito num Deus, num céu, aquela coisa toda, não tenho medo de morrer. Tu não tem medo de, sei lá, não tem medo. Não tenho, simplesmente, eu não tenho medos, assim. Tenho medo, talvez, de perder um filho, tá? Isso é uma coisa que eu tenho medo, acho que toda mãe tem medo, mas eu não sou uma pessoa que, assim, eu quero fazer um projeto, eu vou lá, resolvi, vou lá, abro tudo, faço o que tem que fazer e sigo. Vai dar certo. Tu tem um plano B? Não, eu não trabalho com plano B, tá? A minha vida é composta de plano A. Eu faço o plano A dar certo. Não tem essa, o plano B, o plano... Não, eu faço o plano A dar certo e vai dar certo. Eu faço dar certo. O que acontecia antes é que eu não tinha esse foco de manter o tempo necessário pra dar certo, sabe? Eu só conseguia até o final coisas que eu queria muito. Hoje em dia eu já não sou assim. Se eu começar qualquer coisinha, eu faço dar certo e eu insisto até dar certo. Nem que eu me frustre, nem que eu fique irritada, nem que eu fique estressada, nem que me cause ansiedade, eu vou até o fim e faço dar certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado vocês, né? Não esqueçam de comentar bastante, gurias, esse vídeo pra me ajudar e dar o like, tá? Beijo no coração e até a próxima!